partir de mim, viu? Porque nada que vem aqui no altar parte de nós, parte do próprio Deus, do Espírito Santo. E eu estava pensando, eu falei assim, meu Deus, mas o que eu vou trazer para a igreja de Cristo? Né? O pastor me convidou, e eu falei, não, pastor, eu vou me preparar. Né? Eu falei assim, eu vou me preparar. E aí eu fiquei naquela pensamento, meu Deus, mas o que eu vou falar para a tua igreja, meu Deus? E aí nada fluía, pegava a Bíblia, nada fluía. E eu fiquei orando, tal, a Deus. Aí participo de um grupo de oração, né? Um grupo que tem muitas irmãs ali envolvidas em propósito de oração. A gente faz ali campanhas de 21 dias, a gente mesmo, no nosso próprio lar, orando a Deus e colocamos em oração. Aí a gente coloca ali e faz a nossa oração, seja na madrugada ou qualquer horário. E eu tenho seguido esse grupo, e a gente tem aquela disponibilidade das mulheres reunir e falar, vamos ao monte para orar. E justamente agora, sexta-feira, me chamaram, né, uma pastora chegou para mim, mandou uma mensagem, falou, Ana, vamos lá, vamos orar, vamos para o monte. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí fomos para o monte. Irmãos, foi bênção de Deus, foi glória, assim, uma coisa espetacular. Se não fosse o horário, pela distância da irmã de Jabaquara, a gente tinha ficado ali, muito tempo naquela oração, naquela busca. E ali Deus me direcionou em algumas coisas, né? Eu comecei ali a orar. Eu não gosto de orar só ali paradinha no meu canto, não. Eu gosto de levantar a mão. Eu estou lá no monte, ninguém está me vendo ali, todo mundo escuro, né? Vamos orar em nome de Jesus. E eu comecei a clamar ao Deus. E aí, no caso, quando eu comecei a orar ao Senhor, veio aquela mensagem, veio assim dentro de mim, que nós devemos nos arrepender. Fortemente vinha dentro de mim e falou, nós precisamos nos arrepender, a igreja precisa se arrepender, né? Nós precisamos buscar o perdão de Deus sobre nós. Né? E o que o Senhor tem para falar hoje, nesta manhã, dando-nos direção para algumas coisas. Né? Eu sei que aqui, de repente, a gente vai achar assim, mas é uma palavra que todo mundo aqui já prega, já fala, né? já é algo que já é anunciado, mas é uma palavra que vai se renovando a cada dia, né, nas nossas vidas, e a gente sabe que surte um efeito tremendo. Então, eu quero dizer para você, pega tudo que tem aqui, em nome de Jesus, nesta manhã, tá bom? Pratique em nome de Jesus, porque você vai ser bem-sucedido na sua vida. E eu quero dizer, primeiramente, a promessa condicionada ao arrependimento. Para você alcançar uma promessa, você tem que se arrepender. Para nós alcançar uma promessa, não vem assim, tudo tranquilo, tudo assim, bonitinho e tal. Não, tem que ter uma ação. Tem que ter algo maior dentro de nós, nas nossas vidas, para que nos lance até essa promessa. Eu acredito que tem muitas vidas aqui que têm promessa de Deus, né, que promessas ainda que não foram cumpridas, mas vai se cumprir. Por quê? Porque hoje nós vamos aprender que nós devemos nos arrepender e de que forma, quais ações nós devemos ter, né, no nosso dia a dia. E aqui a palavra do Senhor vai nos direcionar, amém? Os irmãos podem abrir aí a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 7. Enquanto os irmãos vão abrindo, eu só vou dar uma contextualizada aqui na palavra, amém? Lá em 1 Crônicas 28, 2, Davi, ele colocou dentro do coração dele um propósito. Aí ele falou assim, Senhor, eu quero fazer algo para ti, e eu quero construir um templo para o Senhor, né? E aí, eu vou lá quando o povo de Israel saiu da terra do Egito e veio até ali o deserto. Quando chegaram ali no deserto, o Senhor Deus usou ali Moisés e falou, Moisés, vai lá, suba ao monte, tal. Aí veio as tábuas das leis, e aí o povo tinha que seguir aquelas tábuas da lei. Só que o povo não estava assim tão focado nisso, não estavam lidando com aquela situação, com aquela mudança, né? Trazia aquelas leis e eles não estavam nem aí. E aí Deus foi e deu ordem para Moisés, Moisés, construa uma arca. E aí ali eu colocarei as tábuas da lei para que todos, que esteja diante de todo o povo, para que todo o povo tivesse acesso àquelas tábuas. E aí foi feito essa arca. E aí, para poder deixar essa arca, teria que fazer um tabernáculo.
E esse tabernáculo também foi construído. Para quê? Para que abrigasse aquela arca. Ou até mesmo para, como naquele tempo eles viviam muito em tendas por conta do deserto, viviam saindo de um lugar para o outro, por quê? Porque eles estavam rumo à terra prometida. Então, eles estavam passando ali etapas no meio daquele deserto para que chegasse até a promessa que o Senhor havia prometido. E nesse percurso, o Senhor falou, façam a arca da aliança. Essa arca é a presença de Deus. A gente entende aqui que ninguém podia tocar naquela arca, né? Tinha toda aquela situação ali, Deus deu toda aquela ordenança para aquele povo. E aí o Senhor falou assim, Moisés, construa um tabernáculo. E aí Moisés construiu um tabernáculo, esse tabernáculo tinha a arca da aliança e tudo mais, tudo. E aí ele não poderia ser um tabernáculo firmado, porque ele, como do jeito que eu falei, né? Ele tinha que ser movimentado ali para que o povo pudesse continuar a sua trajetória. Pois bem, no decorrer desse período, a arca foi levando várias situações, foi ali abrindo no Mar Vermelho, foi passando pela casa de Obed-edom, e foi. E nesse momento chegou aqui em Davi. Aí quando chegou em Davi, com a arca falou, nossa, essa arca precisa estar, né, em um lugar que seja de honra para o nosso Deus. E aí Davi colocou dentro do coração dele um propósito de construir esse templo. Um templo diferenciado. Por quê? Porque não era mais a tenda, mas sim agora um templo. E aí Davi, ele teve esse propósito no coração dele, só que Davi, ele não pôde executar essa promessa, ele não pôde executar esse projeto, porque Davi era um homem de guerra. Então, um homem de guerra que derramou muito sangue, e Deus não o permitiu que fizesse, porque ele tinha, assim, aquela situação. Aí eu falo para você, a promessa, às vezes, o Senhor, Ele promete para mim e para você que vai te abençoar, que tem uma promessa lá na frente para você. Só que em algum momento na nossa trajetória, a gente impede. E aí, o que vai acontecer? Essa promessa vai se cumprir lá na frente, mas às vezes com o filho, às vezes com outra pessoa, mas não com a gente. Como aconteceu com Moisés. Moisés, ele tinha tudo para chegar lá na terra prometida, mas teve um momento da trajetória de Moisés que Moisés se irou. Houve ali um ato que não era para acontecer na história dele. Então, eu quero que os irmãos entendam que algumas coisas que nós provocamos na nossa vida refletem na nossa trajetória, na nossa história. E aí a gente começa a negar a Deus. Ai, meu Deus, mas por que a minha vida não vai para frente? Por que isso não acontece? Aí está um porquê. Né? O Senhor, às vezes, não vai te entregar a tua bênção porque teve esse bloqueio no meio do seu caminho. Aí eu quero ensinar para você, nesta noite, que há tempo de mudar isso, mudar essa situação em nome de Jesus. É tempo da igreja se levantar e se arrepender e mudar os seus pensamentos, mudar os seus conceitos. Né? Então, eu quero trazer isso para a vida dos irmãos hoje, em nome de Jesus. Eu vou estar lendo aqui, 2 Crônicas 7:11. Capítulo 7, versículo 11, isso. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem o que pretendia realizar, o templo do Senhor e no seu próprio palácio. Só dar uma paradinha aí, em nome de Jesus, que eu vou fazendo de partes em parte, amém? Nesse pedaço aqui, o que aconteceu? O templo já estava construído. Eles fizeram a inauguração daquele templo, fizeram uma festa, né, tudo mais. E esse templo não era qualquer templo, irmãos. Esse templo era aquele templo. Eu estava até pensando lá na minha casa, falei assim, nossa, mas esse templo, a gente pode dizer que era a maravilha do mundo, a primeira maravilha do mundo. Porque era um espetáculo de lindo, era um espetáculo de maravilha mesmo, né? Porque tudo que foi feito ali era com ouro, era esculpido, então era algo tremendo, né? Que o Senhor deu essa inspiração ali para Davi, e ali o seu filho Salomão concretizou. Para ser realizado essa construção, foi lá no Monte Moriá, e demorou 7 anos para que esse templo fosse construído e finalizado. E aí aqui em 1 Crônicas vai dizer dessa forma, né, que depois que acabou de construir o templo, o palácio real, executado, aí Deus chegou a Salomão e falou com Salomão, e deu algumas instruções para Salomão e para a igreja que também estaria dentro daquele templo para adorar.
né? Porque aquele templo não era só para dizer, tem um templo aqui, vamos só pôr ali para que todos vejam ali, pronto. Não, tinha uma finalidade, como a igreja de Cristo também tem uma finalidade. Então, eu quero trazer também para os dias de hoje, da mesma forma que aquele templo ali tinha uma finalidade, ali também, hoje também nós temos uma finalidade aqui mesmo, né, na casa do Senhor. E vamos continuar lendo aqui o 12, desculpa. O Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, sobre o meu povo enviar uma praga? Pode parar aí, amém? Pode deixar no 14, eu só vou dar uma pincelada nessa parte aqui. E aqui diz, demonstra, assim, quando Deus fala, é um cenário. Pode voltar lá no 13, para que todos vejam. É um cenário, os irmãos podem perceber, que o Senhor fala assim: se eu fechar o céu para que não chova. Aí eu quero trazer a memória para os irmãos. Quando nós falamos assim, fechar o céu para que não chova, é um momento de seca. É um momento em que parece que está deserto, parece que não tem nada, parece que esse momento que Deus está colocando diante de Salomão é umas circunstâncias da vida, né, que em algum momento ali a gente vai estar inserido, que vai faltar chuva. Aí ali fala sobre mandar gafanhotos. O gafanhoto é devorador. O gafanhoto, ele vem para destruir tudo. A gente lembra de gafanhotos lá no Egito, quando Deus falou assim, enviou ali as 10 pragas, e uma das pragas era os gafanhotos, para comer todas aquelas plantações. Mas ali era um propósito do Senhor, né, naquele momento, naquele cenário, para que aquele povo fosse livre, libertados. Só que eu digo para os irmãos, quando Deus ele fez o projeto e falou assim, eu vou tirar o meu povo da terra do Egito, o Senhor poderia sim ter livrado eles muito antes das pragas, mas eles estavam inseridas naquele cenário. Eles estavam inseridos, por quê? Porque o Senhor queria algo diferenciado daquele povo. Enquanto o povo não clamou, as coisas não aconteceram na vida daquele povo. E aí o cenário estava improvável. E aí o Senhor mandou, sim, uma praga, que era os gafanhotos. Aí eu digo para vocês, esse cenário é favorável para mim, para você, na nossa vida, na nossa história? Se acabar a água mesmo, você consegue achar em outro lugar, de repente num deserto, você vai lá procurar, você acha? Não acha. Se você procurar algo para você comer, uma fruta, alguma coisa, e vier um gafanhoto e comer, você vai achar essa fruta? Então é uma circunstância totalmente desfavorável. E o Senhor está falando aqui, né, que se houver tudo isso, vamos continuar. Se o meu povo, aí ele diz assim, depois desse cenário todo catastrófico, aí ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, diante de cenários difíceis, como foi descrevido aqui, que o Senhor envia, porque alguns momentos da nossa história, da nossa vida, vai ter momentos que a gente vai estar num cenário de sequidão, um cenário ruim. E aí eu remeto lá, sempre está vindo o mesmo pensamento, não, o povo lá do Egito, lá quando estava lá no Egito. O povo, veio as 10 pragas, eles não foram afetados, eles foram protegidos. Por quê? Porque a partir do momento que Deus falou assim, vai lá Moisés, porque o meu povo tem clamado, eles têm gemido lá na terra do Egito, vai lá e resgata eles. A partir do momento que o povo se posicionou, o Senhor agiu a favor daquele povo, daquela igreja, daquela nação ali de Israel. E essas consequências, elas têm dimensões territoriais. Né, a gente não fala somente, só aqui na cidade de São Paulo, não, mas a dimensão que essa situação, essa catástrofe pode tomar nas nossas vidas, nas nossas áreas, é dimensões incalculáveis, porque nós temos várias áreas da nossa vida que pode estar afetada, ou pode acontecer de estar afetada.
Mas aí o Senhor fala assim, clama a mim. Se o meu povo que se chamar por meu nome, eu os ouvirei. Então o Senhor pede hoje, clama a mim, em nome de Jesus. Aí eu digo para você, diante do cenário catastrófico que eu falei para os irmãos aqui, eu falei assim, o povo ficou no meio daquela situação, daquela catástrofe. Aí os irmãos vão perguntar para mim assim, nossa, mas Deus é tão ruim assim, que deixa a gente nessa situação tão calamitosa, tão difícil, tão assim, devastador. Deus quer isso para mim. Mas não é, meu irmão, não é isso. O Senhor, Ele quer bênção, Ele quer abençoar o teu povo. A vontade de Deus é que nós prosperamos, a vontade de Deus é que nós cresçamos, a vontade de Deus é nos dar futuro, como diz ali em Provérbios. A vontade do Senhor é que nós possuímos a terra como herança, como também o Senhor prometeu para o povo de Israel. Só que muitas das vezes a gente nos limitamos a isso. Muitas das vezes a gente não conseguimos alcançar por falta de sabedoria, por falta de posicionamento, de arrependimento. E nós hoje, como igreja, precisamos ter isso em mente. Vamos nos arrepender. Vamos pedir perdão mesmo a Deus. Ai, meu Deus, mas eu só falei uma bobeirinha ali. Mas essa bobeirinha pode te refletir, pode virar um tormento na sua história, na sua vida. Então, tem coisas aqui que a gente pode evitar na nossa história. Tem coisas aqui que a gente pode mudar. E é isso que eu quero trazer para você nesta manhã, em nome de Jesus. 2 Coríntios 7,14, como eu já falei, que fala sobre a restauração, né, que o Senhor tinha um propósito de trazer uma restauração sobre o povo. Quando o Senhor ele construiu conduziu ali a construção daquele templo, o Senhor ficou maravilhado com aquilo, só que o Senhor requereu algo daquele povo. Ele requereu humilhação, ele requereu oração, ele deseja que todos o busquem em espírito e verdade. Não pelo que ele pode nos dar, mas pelo aquilo que ele é para nós. Então aqui o Senhor ele tem um chamado para você, tem um chamado para mim. Clama a mim. Tem um chamado para mim e para você. Ore. Porque a oração, ela é ativa, uma ligação. É uma ligação entre eu e Deus. No momento da dificuldade, é nesse momento que você vai ter que comunhão com o seu Deus. Em que momento você chegou a falar com Deus, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou assim, mas muda-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. A gente tem que pedir isso todos os dias, uma transformação dentro de nós, transformação interior, transformação de atitudes. A gente tem visto muitas pessoas andando de qualquer maneira, falando o que quer. Às vezes, o ego é muita, tipo assim, a pessoa consegue pregar muito bem, né, um teólogo, não falo bem teólogo, né, porque o teólogo é estudado, mas isso não quer dizer que todos os teólogos também não, né, mas eu falo assim, as pessoas que acham que é maior que os outros, acham que tem uma superioridade, não, eu sou superior, eu posso tudo, olha, não sei o quê, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso. E humilhar-se, pode colocar aí para mim, por favor, algumas condições que o Senhor ele propôs para que nós fizéssemos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo do 5 a 8. Acho que eu estou aqui, mas eu acho que vocês vão abrir. Isso. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros. Aí eu digo para você, por que jovens? Os irmãos sabem me dizer por que jovens? Quando diz jovens, a gente consegue observar assim, um adolescente tem uma fase dele que é aquela fase rebelde, né, aquela fase difícil para se lidar, tudo, se o pai fala assim, eles falam não. Se o pai fala não, eles falam sim. Eles batem o pé, eles acham que eles estão certos. Aí passou aquela fase difícil, chega a parte da juventude, fala assim, nossa, agora eu sou jovem,
né, eu posso fazer tudo, eu como militei ali os meus 18 anos, né, eu posso sair de casa, eu posso morar sozinho, eu posso viver a minha vida, né, eu posso fazer tudo que eu quero. Essa é a mentalidade de uma pessoa jovem. Aquela pessoa que não está aqui, não tem o Espírito Santo, né, eu não vou generalizar, tá, porque eu tenho que me corrigir em questão disso também, para que a gente não generalize tudo, mas existe sim um momento da nossa história, da nossa vida, até mesmo a minha, na minha juventude, eu já passei por algumas coisas e algumas situações. Eu já pisei na bola diante do meu Deus. E aqui fala, da mesma forma, jovens, sustém-se aos mais velhos, ou seja, pega os conselhos daqueles que é mais velhos. Aqueles que realmente você vê que tem uma maturidade para te ensinar, para te, né, direcionar. Aí ele diz assim, sejam todos humildes. Mas aqui eu falo assim, que não é só para jovem. É para o velho, é para a criança, é para qualquer pessoa. Sejamos humildes, em nome de Jesus. Quando fala de humilhar, sejamos humildes, uns para com os outros. Por quê? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças ao humilde. Então, os orgulhosos, Deus não se agrada dos orgulhosos. Ai, mas é porque eu posso. Ai, porque... Não, irmãos, nós temos que ter humildade, né? E essa humildade, ela provoca em nós uma forma de humilhação diante do nosso Deus, porque a gente vai falar assim, nas nossas orações a gente fala assim, Senhor, eu sou pequeno, Senhor, eu sou falho, Senhor, que eu diminua, Senhor, cresça. Então, é uma forma de determinar para nós que nós somos pequeninos. Porque nós somos pequeninos, irmãos, nós somos falhos, ninguém é melhor do que ninguém, mas o nosso Deus é o poderoso, é o grande eu sou, em nome de Jesus. Se esvaziar de todo orgulho, vamos nos desvaziar de todos os orgulhos, vamos se humilhar. Não confia na sua própria força, na força do seu braço, porque os orgulhosos é assim, você estende a mão, não precisa, né? Não precisa, está tudo certo aqui. Os orgulhosos são assim. Você vai lá estender a mão e falar assim, olha, eu estou te abençoando aqui. Não precisa não. Não precisa me ajudar não. Para que você está falando isso? Não, para mim, eu não preciso dessa palavra, não preciso disso. Reconheceu própria necessidade e dependência de Deus. Nós temos que reconhecer as nossas necessidades e saber que nós somos totalmente dependentes de Deus. Isso é humilhação, isso é se humilhar diante do nosso Deus. Reconhecer que nós somos pequeninos mesmo. Eu sou pequenino, então eu não vou buscar um estudo, eu não vou buscar um conhecimento de faculdade, eu não vou fazer nada. Não é assim, meus irmãos. Né? Vamos entender melhor o contexto, a situação aqui. Há uma necessidade de nós reconhecer que nós somos dependentes, sim, de Deus. E quando fala orar, nós falamos em ativar, como eu falei, uma ligação, uma conversa, um louvor. Não tem como você se relacionar com Deus se você não conversar com Ele, se você não louvar. Não tem como você estar conectado com Deus se você não tiver uma manifestação de reconhecimento diante de Deus. E falar, Deus, eu preciso de Ti, Senhor. Tu és meu tudo. Você tem que ter esse ato, você tem que ter essa constância na oração, você tem que se humilhar diante de Deus. Essas condições que o Senhor propôs lá, quando Salomão construiu aquele templo, a igreja iniciou ali naquele lugar, começaram a se reunir ali. E ele falou assim, não, eu quero que a minha igreja seja assim. Tá difícil, tá. Está em situações, está tudo adversas, como eu falei aqui, está no meio do deserto, está na circunstância difícil, clama a mim que eu respondo. Só que ao clamar, sejam humildes, ao clamar, ore mais. E aí vem buscar a face de Deus, como diz aqui. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos. Então fala buscar a face de Deus. Aqui buscar a face de Deus é uma prioridade, é uma busca ativa.
Você tem que ativar essa busca, porque não é sempre que você vai estar ativado essa busca. Você vai ter que matar um leão todos os dias. Você vai ter que renunciar em algum momento à sua vida para que você busque essa prioridade de buscar a face do seu Deus. Aí eu digo para você, você tem buscado a face do seu Deus? Você tem verdadeiramente olhado e falado, meu Deus, eu preciso de ti, tu és a minha prioridade. Aí eu digo para você, você tem que ter intimidade e comunhão com Deus. Intimidade. Como a gente aprendeu, intimidade é você estar próximo. Né? Intimidade é você abraçar. Você não abraça ninguém que você não conhece. Você abraça aquela pessoa que te faz bem, aquela pessoa que te traz paz, aquela pessoa que te traz segurança. Aí eu digo para você, o seu Deus, o nosso Deus traz paz, traz segurança para ti. Então abrace, seja íntimo dele, em nome de Jesus. Entrega os momentos, tem aqui momentos que nós temos que ter com Deus, de quietude e solicitude. Aí eu quero dizer para você, tem um momento nós como pessoas de Deus, tem um momento que a gente vai estar sozinho, tem um momento que a gente vai estar isolado. Aí é esse momento de você trazer sobre sua vida a busca constante de Deus. Vai ter um momento que a gente fala, meu Deus, mas eu estou tão assim, entristecida, ai meu Deus, hoje não está bom. Mas esse momento que Deus quer que você se aproxime mais dEle. É nessa situação que o Senhor quer que você se aproxima. Porque Deus não nos coloca situações de desafio na nossa vida para a gente ficar por aí. Mas para a gente entender que há uma necessidade dentro de nós. Uma necessidade de busca constante. Uma necessidade sim de orar, uma necessidade sim de buscar. Aí vem aqui, converter-se dos maus caminhos, outras condições que o Senhor nos dá. Essa daqui é forte. Converter-se dos maus caminhos. Aí eu digo para você, por que maus caminhos? Maus caminhos, não poderia ser converta-se no caminho, alguma coisa assim, mas é nos seus caminhos. Aí veio uma reflexão dentro de mim, e eu pensei, meu Deus, mas caminhos é o quê? Caminhos é áreas da sua vida. É áreas da sua vida que você precisa se converter. Aí a conversão que eu digo aqui é um processo de alteração de rumo ou uma natureza. Então para você se converter, você tem que ter um processo de alteração de rumo. Ou seja, você está num caminho, você viu que aquele caminho não é bom para você, você converte ele. É uma conversão. Você já ouviu falar isso na autoescola? Ou quando você pega o carro, vai lá e você tem que fazer uma conversão. Conversão à direita, conversão à esquerda. É nessa situação aqui. Tem momento que você tem que mudar a sua rota. Você tem que falar, nossa, aqui para mim não dá. Aqui está me prejudicando. Aqui está me trazendo dano na minha vida. Aqui não pode continuar. E aí você vira e vai para o rumo certo. Isso é conversão. Então há um momento na minha e na sua vida que nós temos que nos converter em algumas situações da nossa vida. Algumas rotas que nós pegamos, que queremos dar o nosso jeitinho. Ah, mas eu entrei naquela empresa ali, está tudo muito bom, maravilha. Mas aí, quando você vai ver, não era aquilo. Você começa a passar várias situações. Aí daqui a pouco a empresa já fale, né? Então assim, aí você fala assim, poxa, mas o que eu fiz? É falta de direção. Quando você for tomar uma decisão, faça com sabedoria, fala, Senhor, é aqui mesmo que eu devo andar? Senhor, se é aqui, porque o Senhor esquadrinha o nosso andar, né? Ele sabe a nossa necessidade. Aí você chega assim, Senhor, mas é essa a direção mesmo? Ou eu tenho que ir para outra? Aí eu digo para você, tenha paciência, porque a paciência não tem sido gerada dentro de nós, como a irmã falou aqui.
Ao contrário da paciência, é a ansiedade. E nós vivemos hoje em um mundo ansioso, querendo tomar por si próprio as decisões da vida. E nós não temos, tem coisas que estão no nosso controle. Mas no nosso controle tem que estar o projeto divino. Não adianta a gente fazer as coisas só por fazer por nós mesmos. Mas nós temos que estar alinhados no projeto divino. Senhor, é isso mesmo que é para fazer? Não vai me atrapalhar, não vai me desgastar. E é dessa forma que nós temos que fazer. Aí eu coloco aqui em Provérbios 28, 13. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Quem esconde os seus pecados não prospera. Quando eu falei aqui para os irmãos arrependimento, eu estou falando assim, se arrepender de algo. Aí, o que eu posso me arrepender? Dos meus pecados. Porque os pecados faz a divisão entre eu e Deus. O pecado me deixa distante de Deus. E a igreja hoje, ela está vivendo em uma calamidade espiritual. A igreja hoje está vivendo em um cenário de calamidade. Eu vejo pessoas aqui falando, eu estava indo para o monte, as irmãs até conversando, eu estava lá na minha sogra, vi uma outra pessoa conversando o mesmo assunto. Falando assim, nossa, mas quando eu subia ao monte, era a noite inteira. Aí quando eu ia para uma vigília, o povo se animava, ia para a vigília. Igreja, olha o tempo que nós estamos vivendo hoje, as coisas mudaram. O cenário de antigamente era diferenciado. Hoje a gente vive um momento de que as pessoas estão cansadas. As pessoas estão vivendo saturadas. As pessoas não estão conseguindo ter força de caminhar mais. Aí eu digo para você, mas o que está acontecendo? Aí eu falo aqui, ó, pecado. É pecado, igreja. Não tem como as coisas não andar para a gente se não for o pecado. É o pecado que nos está distanciando a nação de Deus. É o pecado que as pessoas estão dando por não perceber. É o pecado que as pessoas estão achando que está tudo muito bom. Não, isso é bom. Não, isso é agradável. Não, isso não tem problema não. É esses negocinhos assim, não tem problema não, que pega muita gente. E as pessoas estão caindo nessa cilada satânica, nesse engano. E a palavra do Senhor fala que nos últimos tempos era para a gente ter cuidado com o engano. E querendo ou não, muita gente não está pegando despercebido, não está percebendo nada. Está pegando todo mundo ali, ó, tudo despreparadinho, ninguém ora mais, ninguém clama mais, ninguém busca mais, ninguém faz nada que seja agradável a Deus. Às vezes dá uma deslizada, não se arrepende, não pede perdão. E aí vem se queixar e falar, meu Deus, mas a minha vida está assim. Ah, o problema é eu vou para a igreja, mas as coisas não funcionam. Ai, porque eu estou assim, assado. Eu digo para você, a igreja está assintomática. A igreja está vivendo um momento de enfermidade. É enfermidade. E eu e você aqui, ó, posso contar uns 30 pessoas, 50 pessoas, não sei. Vamos fazer a diferença, irmãos. Vamos fazer a diferença na terra. Em nome de Jesus, vamos tomar o nosso posicionamento diante do nosso Deus. Eu não quero dizer aqui, não, mas a igreja aqui está pecando, está falhando. Não, eu estou falando para a gente poder se analisar, se autoavaliar. Ou até mesmo você pode pegar essa palavra aqui como uma reciclagem para a tua história, para a tua vida. Porque nós, como pessoas, a gente tende a ouvir aqui, aí passa... Sei lá, tem gente que a mente acho que é 2 horas, 3 horas, já esquece, né, pastor? E aí tem os que ainda perpetua aí mais uns 2 dias, 3 dias, esquece. Aí depois vai um mês, sei lá, tem gente que poucos minutos já não assimila mais nada. Então, assim, tem que ter esse combustível sempre.
Por isso que nós estamos aqui na igreja. Não deixe de estar aqui. Por quê? Porque a partir do momento que você deixa este culto de lado, ou deixa de ouvir uma mensagem, isso vai fazer a diferença na tua semana. Vai falar, poxa, mas eu não fui para o culto hoje, eu não vi nem o que era. De repente estava falando lá de fé, para me ter fé. Eu estou sem esperança. E a palavra do Senhor, direcionou ali para ter fé, para ter esperança, como o irmão Danilo falou aqui. Para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu acredito que essa palavra já está brotando, já está sendo semeada a semana inteira. Em vez de pensar negativo, vamos pensar que tudo que nós pensar possa nos dar esperança. Projetar coisas boas, projetar atitudes. Em nome de Jesus. Aí Deus promete a resposta de Deus na ação aqui. Vamos ler aqui. Aí fala assim: afasta dos maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado, porque Deus nos perdoa. Deus, Ele está pronto para mim e para você. Deus está a todo momento aqui mesmo. Deus está aqui olhando e falando assim, poxa, eu espero tanto que aquele filho meu me peça perdão, sabe? Aí Deus chega assim e fala assim, nossa, mas eu precisaria tanto que esse filho se arrependesse. Imagine o orgulho de um pai, ver um filho falando, pai, me desculpa, porque eu falei contigo. Me desculpa, pai, porque eu falei essa palavra assim tão... nada a ver. Os irmãos estão entendendo? E o pai está tão pertinho de nós, falando assim, filho, eu quero que você fale comigo, eu quero que você se expresse para mim. Fala, pai, eu pequei, como aquele filho pródigo. Pai, eu pequei perante ti. Eu não sou digno mais de estar sentado à tua mesa. Aí o pai vem, está de braços abertos para receber o filho. É esse Deus que nós servimos, Deus que perdoa os nossos pecados, Deus que está disposto a nos perdoar quando nós nos arrependemos, quando nós nos humilhamos diante dEle. Esse é o Deus que nós servimos. Aí fala que sarar a terra. Aí eu falo para você, por que sarar? Por que eu devo... Por que sarar a terra? Como que isso acontece, né? Uma terra ser sarada. Mas aqui a terra, irmãos, ela é interpretada como uma vida espiritual nossa. Uma vida espiritual. Aleluia, eu tenho que finalizar. A terra é interpretada como a nossa vida espiritual. E muitas das vezes a nossa vida espiritual está doente, como eu falei aqui. Muitos estão enfermos, a igreja de Cristo está urgentemente precisando de uma UTI. A igreja de Cristo hoje está precisando de entrar numa UTI. Porque está difícil, irmãos. Está difícil mesmo. E o Senhor, o desejo de Deus aqui, que o Senhor nos promete é nos sarar, é nos curar. Curar a nossa alma, curar o nosso interior, curar o nosso coração, a nossa mente. Porque até a mente nossa precisa ser curada, porque tem alguma enfermidade ali que nos impede a chegar na promessa, que nos impede a chegar ao objetivo. E eu digo para você, o Senhor está aqui para te sarar, o Senhor está aqui para me sarar, o Senhor está aqui para sarar nações, porque quando fala terra, não fala só a minha vida espiritual, porque eu não sou egoísta, mas fala para todas as nações, para todo o povo. E o Senhor vai trazer cura em nome de Jesus. Eu profetizo sobre esta nação, sobre nossa cidade, sobre os 4 cantos dessa terra, onde tiver um ser humano ali que profere o nome de Jesus, que haja cura sobre esta vida, em nome de Jesus. Segundo as Crônicas 15 ao 22, que é um chamado para arrependimento, como eu disse. Só para finalizar aqui o 2 Crônicas 15 ao 22. Pode pôr para mim?
capítulo, Segundas Crônicas é o mesmo que eu estava. 7, 15 ao 22, isso. Desculpa. Obrigada, pastor. 7, isso. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Ou seja, quando eu pratiquei, quando eu orei, quando eu clamei, quando eu busquei, aí o Senhor fala, a partir desse dia em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar, neste templo, nesta igreja. A partir do momento que nós nos posicionamos, o Senhor está com seus ouvidos abertos aqui. O Senhor, Ele vai ouvir aqui as nossas orações. Continua, em nome de Jesus. Escolhi e consagrei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração sempre estarão aqui. Ali está falando ali, né? Mas eu digo aqui. Próximo. Se você andar diante de mim, como fez Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, o seu pai, e fizer tudo o que eu ordeno a você, isso ele deu instrução a Salomão, obedecendo aos meus estatutos e às minhas ordenanças, que isso aqui, que foi falado hoje, é uma ordenança para a sua vida, buscar, clamar, humilhar, se arrepender. Firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi e seu pai, quando eu lhe disse, nunca faltará um descendente seu para governar Israel, uma promessa de Deus. Se vocês, porém, se afastar-se de mim e abandonares os estatutos e os mandamentos que eu lhe dei, e prestarem culto a outros deuses e o adorarem. Ali o Senhor já está dando outra instrução. Se vocês fizerem isso, se vocês me abandonar, se vocês virar as costas para mim, se vocês ficarem ligados em outras coisas que não convém estar ligado, se vocês prestar atenção em coisas vãs deste mundo, porque ali está falando deuses, né? Porque naquele tempo, a gente sabe que o povo era idólatra. O povo seguia mesmo outros deuses. Era Baal, né, todos os outros deuses ali. E hoje em dia, o que está sendo os nossos deuses hoje? Aí uma reflexão para a sua vida. O que está colocando uma prioridade na sua vida? O que está roubando a presença, você ter intimidade com o seu Deus? O que está te roubando isso? Só para os irmãos refletir em nome de Jesus. Próximo. Desarraigarei, palavra difícil, Israel da minha terra, terra que lhe dei, e lançarei para longe da minha presença. Este templo que consagrei ao meu nome, farei com que torne provérbio e objeto de zombaria. Então, aqui o Senhor, Ele instruiu ali, fez uma instrução. Se não seguirem, vai acontecer aquilo, vai ser destruído, já vai não ter mais valor, porque é um templo tão bonito daquele, e a gente viu o quê? O templo de Salomão já está lá destruído, porque o povo, em vez de continuar, né, aquilo ali, toda aquela comunhão, toda aquela ordenança, o povo não seguiu. E tudo foi foi abaixo. Mas tem uma promessa que vai ser reconstruído. E ali vai vir Jesus. E vai sentar ali no seu sublime trono, tomar posse ali de Jerusalém. É a promessa que Deus fez, que ainda está de pé. Então eu quero dizer para você, eu já estou finalizando. Mudança de mente e direção é o que nós temos que ter. Nós temos que dar uma virada na nossa vida, na nossa história. Você quer dar uma virada? Muda a sua mente, muda a sua direção, muda a sua atitude. Sabe o que nos faz afastar de Deus? O pecado. Não deixe que o pecado te afaste de Deus. Não deixe que as pequeninas coisas te afastem do seu Deus, do nosso Deus. Quer mudar de mente e direção? Vai em direção a Deus. Quer mudar
a tua mente mesmo. Abandona o seu eu. Abandona o seu orgulho. Abandona tudo isso. E sabe o que você faz? Segue o que está aqui. Porque aqui é a tua bússola, é a tua direção. É isso aqui que nós temos que ter. Como a pastora falou aqui. Pastora, aqui, irmãos, é o que nos direciona. Provérbios, né, palavras de Deus. O ensinamento para a igreja ali do apóstolo Paulo, Atos. Né? Então, assim, nós temos ali grandes instruções aqui. É aqui que nos direciona. Ai, mas eu estou triste. Vai lá nos Salmos. Salmos tem muitos cânticos ali que te alegra, que te dá força, que te anima. Ai, mas está faltando tudo na minha casa. Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vai lá que Deus tem resposta para você. Muda a sua mente, muda a sua direção. A tristeza genuína é uma forma de reconhecer o pecado e a ofensa contra Deus. Então, nós temos que ter tristeza, nós temos que nos entristecer. Quando nós pecamos, sim, se entristecer quando nós erramos. Tem que ter uma tristeza, tem que se incomodar. Vamos nos incomodar, não vamos nos conformar com isso. O apóstolo Paulo fala, não se conformeis com este mundo, mas que nós temos que nos renovar nossa mente. Aí eu falo para você, tenha um fruto visível. Seja visível para que todos te vejam e falem assim, esse daí é um homem de Deus, essa daí é uma mulher de Deus. O arrependimento, ele produz mudança. Em nome de Jesus na sua vida. Você tem novas atitudes na sua caminhada. Você abandona todas as práticas, tudo aquilo que é incômodo. A gente vê aí que nós estamos no final do ano. Tanta gente dá aquelas saidinhas, né? E fala assim, não, tá tudo bem, né? Eu vou naquela festa, não tem problema dar uma dançadinha, né, pastor? Eu vou lá naquela festa, mas não tem problema não, ó. Tá tudo certo. Estou no final do ano mesmo. Aí, quando chegar lá no 1º de janeiro, eu começo tudo de novo. E aí, Jesus vai lá e me perdoa. Jesus está pronto a me perdoar mesmo. Mas aí que nós nos enganamos. Porque a palavra do Senhor fala assim, que nós temos que ter cuidado, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora que o Senhor vai vir. Aí eu não digo para vocês coletivamente, eu digo individualmente. É nessa vacilada que nós damos, que é um momento tão... abrir e fechar de olhos. Morreu. Meu Deus, para que caminho que eu vou ir agora? Vou para o céu ou vou para o inferno? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Não façam, porque eu sou santo, porque eu... Não façam assim. Porque eu sou melhor do que o outro. Não façam assim. Mas façam de uma forma que seja um testemunho vivo para a glória de Deus. Você é um testemunho vivo, eu sou uma testemunha viva. Tá bom? Então, aqui, para concluir, nós somos templos e morada do Espírito Santo do Senhor. Esse templo, ele deve ser cuidado, ele deve ser zelado. Uma casa, nós estamos bem no final do ano, eu vou colocar até aqui as particularidades das mulheres, né? Porque as mulheres, elas tendem a fazer aquela grande faxina na sua casa, vai falar assim, nossa, eu quero faxinar minha casa, porque eu quero começar o ano tudo muito limpo, maravilhoso, receber a minha família aqui e tal. E a gente também temos que cuidar da nossa casa espiritual. Só que eu digo para você, não deixe só por um momento para você faxinar a tua casa. Porque se você deixar para faxinar tudo de uma vez, você não vai aguentar. Porque a faxina não é só um dia. Ela vai perpetuar a semana inteira. Semana inteira. Faxina, a mulher sabe, né? Que a faxina, ela não é assim, eu vou limpar. Não, vai ter que arrastar. Vai ter que tirar sujeira. Vai ter que jogar água. Vai ter que fazer. Só que depois você tem que manter. Você tem que manter. Você tem que lavar uma louça. Você tem que limpar um chão. Você tem que lavar a sua roupa. Se você não fizer isso, a casa vai ficar ruim. Vai ficar suja.
Aí você não vai ter um bem-estar na sua casa. Você não vai ter paz na sua casa. Você não vai ter aquele bem-estar de trazer alguém. Você vai ficar toda envergonhada. Aí vai vir uma família aqui, nossa, eu não lavei a louça. Assim é a nossa casa espiritual. E se você não cuidar da tua casa, quando você for para limpar ela, vai dar muito trabalho. Cuidamos, zelamos, vamos dar sequência àquilo que nós já fizemos. Nós já entregamos a nossa vida para Cristo. A sujeira foi tirada, os espinhos foram tirados, tudo foi tirado. Agora é só manter. Olha como que é mais fácil. Vamos manter, ó. Manter. Oh, meu Deus, estou caindo. Vamos manter, em nome de Jesus, essa casa limpa. Amém, igreja? Os irmãos entenderam essa palavra que o Senhor me colocou no meu coração, né? Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, que seja uma semana abençoadíssima para cada um. Eu profetizo bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, e que realmente nós venhamos ter mudança sim na nossa história, porque é o que nós queremos. Nós queremos ter uma vida de paz, nós queremos ter uma vida de alegria, uma vida abençoada, próspera na presença do nosso Deus. E para isso é só seguir isso aqui, essas condições. É só essas condições, não tem muita coisa a fazer, né, pastor? Não tem muita coisa a fazer. Deus não exige muita coisa de nós. É a gente que nos cobramos e ficamos naquela, mas Deus não nos exige, não. Às vezes as pessoas acham que é difícil servir a Deus, mas não é fácil, não é difícil. Não é. É agradável, é perfeito, é maravilhoso. Nossa, é maravilhoso. Glória a Deus. As palmas louvam o Senhor, igreja.